Nos últimos meses, Israel tem conduzido uma das operações mais ambiciosas e estratégicas de sua história recente, focada em eliminar a liderança de dois de seus maiores inimigos, o Hamas e o Hezbollah. Motivada pelos devastadores ataques de 7 de outubro, essa campanha de eliminação foi projetada para enfraquecer drasticamente as capacidades operacionais desses grupos e restaurar a dissuasão de Israel na região. O que se seguiu foi uma série de assassinatos cuidadosamente planejados, que não apenas eliminaram figuras-chave do Hamas e do Hezbollah, mas também prejudicaram o chamado eixo de resistência apoiado pelo Irã. Neste vídeo, exploraremos como Israel conseguiu dizimar a liderança desses grupos em um período tão curto de tempo, os detalhes das operações secretas envolvidas e o impacto dessas ações no cenário geopolítico do Oriente Médio. Vamos mergulhar nos bastidores de uma guerra de inteligência e operações militares de alta precisão, que demonstraram o alcance, a sofisticação e a determinação de Israel em garantir sua segurança nacional. Nos últimos 3 meses, Israel conduziu uma das operações mais meticulosas e devastadoras de sua história militar recente, eliminando a liderança de dois de seus maiores inimigos, o Hamas e o Hezbollah. O que começou como uma resposta aos ataques terroristas de 7 de outubro rapidamente evoluiu para uma campanha de eliminação de líderes regionais que ameaçavam a segurança de Israel e a estabilidade da região. Essa série de assassinatos e ataques coordenados não apenas enfraqueceu as capacidades operacionais desses grupos, mas também foi um golpe duro para o chamado eixo de resistência, que o Irã vinha construindo, armando e financiando ao longo dos anos. O que torna essa campanha tão significativa? O assassinato de Yahya Sinwar, um dos principais arquitetos dos ataques de 7 de outubro, foi o momento mais simbólico dessa operação. Sinwar era um dos líderes mais procurados do Hamas e tinha sido caçado por semanas pelas forças israelenses. Sua morte não foi resultado de um ataque sofisticado com uso de inteligência avançada, mas de uma coincidência em meio a uma operação militar em solo. Quando ele finalmente foi morto, as forças israelenses nem sequer sabiam de sua presença no local. O soldado que tirou sua vida só percebeu depois que havia abatido o homem mais procurado da região. Desde o início da guerra, a prioridade de Israel era clara: eliminar a liderança do Hamas e de todos os militantes que desempenharam um papel nos ataques devastadores de outubro. Para isso, Israel criou uma unidade especial dentro de seu serviço de inteligência, o Shin Bet, que foi dedicada exclusivamente a caçar esses líderes. E não estavam desacompanhados nessa empreitada. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos e unidades de operações especiais americanas colaboraram estreitamente com Israel, compartilhando recursos, tecnologia e inteligência. Juntos, eles rastrearam cada movimento de Sinwar e seus aliados, em uma missão que envolveu uma quantidade monumental de recursos e esforços. O que é surpreendente é a escala dessa operação e os obstáculos enfrentados. Sinwar se escondia nos vastos túneis subterrâneos do Hamas em Gaza, e apesar de vários esforços para capturá-lo, ele conseguiu escapar diversas vezes. As forças israelenses chegaram tão perto de capturá-lo em várias ocasiões que era uma questão de tempo até que um confronto final ocorresse. Quando finalmente aconteceu, foi por acaso, durante uma troca de tiros entre uma unidade israelense e militantes desconhecidos. Foi assim que o mentor por trás de um dos maiores ataques terroristas contra Israel foi finalmente derrotado. Mas essa não foi a única vitória de Israel. Paralelamente aos confrontos com Hamas, as forças israelenses também estavam lutando contra o Hezbollah no norte, na fronteira com o Líbano. O Hezbollah, uma milícia xiita fortemente armada e financiada pelo Irã, também se tornou um alvo principal. Nos dias seguintes ao ataque de 7 de outubro, Israel iniciou uma série de operações contra os comandantes seniores do Hezbollah. Essa campanha culminou em uma série de assassinatos que abalaram profundamente a estrutura de comando da organização. Um dos momentos decisivos dessa fase ocorreu com a morte de Mohammed Deif, o comandante da ala militar do Hamas, que havia desempenhado um papel vital no planejamento dos ataques de outubro. Deif era um alvo extremamente difícil, sendo conhecido por sua habilidade em evitar ataques israelenses no passado. Sua morte, em um ataque aéreo no sul de Gaza, foi um marco para as Forças de Defesa de Israel, IDF, pois foi a primeira vez que Israel conseguiu eliminar um dos principais arquitetos dos ataques. Semanas depois, em uma operação audaciosa em Beirute, Israel matou Fuad Shukr,
o principal comandante militar do Hezbollah. Esse ataque foi particularmente significativo, pois Shukr era o comandante de operações do Hezbollah há anos, sendo um dos responsáveis pela coordenação das ações militares do grupo em várias frentes. Para o Hezbollah, essa foi uma das maiores perdas desde o assassinato de Imad Mughni em 2008, outro grande comandante militar. Além desses assassinatos, Israel também mirou em líderes iranianos, que têm sido os financiadores e mentores estratégicos por trás de muitos dos ataques na região. Em Teherã, uma bomba explodiu em uma casa de hóspedes do governo iraniano, matando Ismail Haniyeh, o líder político do Hamas. Esse ataque demonstrou que Israel estava disposto a ir além das fronteiras de Gaza e do Líbano para atingir seus alvos, levando a guerra diretamente ao coração de seus adversários. Os ataques também incluíram uma campanha sem precedentes de sabotagem eletrônica. Em meados de setembro, Israel conduziu uma operação clandestina que detonou milhares de dispositivos eletrônicos do Hezbollah, como pagers e walkie-talkies, resultando em caos entre as forças da milícia. Milhares de membros do Hezbollah foram mortos ou feridos nesse ataque, incluindo altos comandantes. Essa operação, além de enfraquecer a capacidade de comando e supervisão do grupo, também enviou uma mensagem clara: Israel estava disposto a empregar táticas inovadoras para desestabilizar seus inimigos. Nas semanas que se seguiram, a campanha de Israel contra o Hezbollah atingiu seu auge com a morte de Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, em um ataque aéreo. Nasrallah, que havia liderado o grupo por décadas, era um símbolo da resistência xiita no Líbano e uma figura central no cenário político e militar da região. Sua morte, juntamente com a de seus principais conselheiros e comandantes, representou uma vitória significativa para Israel. No entanto, a guerra está longe de acabar. Apesar de suas perdas, tanto Hamas quanto Hezbollah ainda possuem força militar e apoio popular em certos segmentos da sociedade. A eliminação de seus líderes dificultou suas operações, mas não os destruiu completamente. Além disso, a busca de Israel por uma estratégia de saída dessas guerras continua em andamento. Para alcançar uma solução duradoura, será necessário negociar a libertação de reféns, estabelecer um plano para a governança de Gaza após a queda do Hamas e encontrar um acordo diplomático que traga estabilidade ao Líbano e permita o retorno de civis deslocados. Agora, a grande questão que permanece é: será que esses esforços, por mais intensos e bem-sucedidos que tenham sido até agora, serão suficientes para trazer uma paz duradoura para Israel e para a região, ou estamos apenas diante de uma pausa temporária em um ciclo contínuo de violência? Nesses conflitos, as operações de Israel trarão uma estabilidade a longo prazo, ou novos desafios surgirão à medida que o conflito evoluir? Deixe sua opinião nos comentários.